versículo 10, 9, 10 e 11, com a autoridade do Pai, com a autoridade do Filho e com a autoridade do Espírito Santo. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, versículo 10, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Senhor, graças por tua palavra que é fiel, que é infalível, inerrante. Tua palavra é poderosa mais, Senhor, aleluia, que martelo que esmiuça a pena. Em nome de Jesus, meu Deus, nesta noite, por tua palavra que refrigera o nosso corpo, Senhor, aleluia, que dá saúde aos nossos ossos, aleluia. Oh Senhor, aleluia, separa a junta das medulas, é uma transpassante que espada de dois fios penetra na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir intenções e pensamento dos corações dos homens, Senhor, aleluia. Que nesta noite, pelo teu grande poder, aleluia, nos salva, Senhor, pelo teu grande poder restitui, pelo teu grande poder restaura, pelo teu grande poder nos ajude a entender e a ouvir a tua voz, Senhor. Que não temos ouvido a voz do homem, mas a voz de Deus, a tua voz, Senhor, que é mais doce que mel, Senhor, nos faz entender, meu Deus, quando queres falar, nos faz entender, meu Deus, as tuas palavras que saram, as tuas palavras que protegem, as tuas palavras que levanta, que anima, Senhor, que dá renovo, que dá gozo, que dá alegria, que nos faz triunfar. E que nesta noite, pelo poder da tua palavra também, abençoa, Senhor, aleluia, não somente os da igreja, mas os que de fora, Senhor, aleluia, os que possam ver, aleluia, pelo YouTube, venham ser abençoados pelo nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o que vive, aleluia. Oh, maravilha. Nesta noite, vamos entender um pouco, então, como tem um massificado desse domingo, as visões e aparições, e como devemos até as interpretações, a aplicação da interpretação. E seguimos hoje com o tema entendendo a voz de Deus, compreendendo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo começa falando que Deus fala de muitas maneiras, sim, falando. Deus não mudou, ele disse em sua palavra: eu sou Deus e não mudo. E Deus sim falando. Agora, qual o motivo? Porque não ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus, Jesus anuncia que é para as ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Então a voz de Deus não está somente para profeta, não está somente para pastor, não está somente para apóstolo como Paulo era, não está somente para Pedro, como Pedro, como João, como quem quer que seja. Porque às vezes eu não preciso ouvir a voz de Deus, que eu não sou pastor, não preciso ouvir a voz de Deus, que eu não sou apóstolo, não preciso ouvir
ouvir a voz de Deus se eu não sou profeta. Porém, a voz de Deus é para todos que são ovelhas do aprisco do Senhor. A credencial, aleluia, necessária para ouvir a voz de Deus não é ter posição, não é ter título e também não é ter unção. Aleluia, a voz de Deus, a credencial para se ouvir a voz de Deus é ser ovelha. Mas você sabe que tem muitos que não são nem ovelha do aprisco do Senhor e ouvem a voz de Deus. Por que será? Porque Deus, Jesus falou, ainda tem umas ovelhas que não estão no aprisco, mas que elas ouvirão a minha voz. Nem do aprisco do Senhor é mais ouvem. Agora uma hora, as que ouvem, elas vão voltar para o retiro. Agora o problema, a questão está, porque não ouço a voz de Deus. O problema está é que tem pessoas iniciantes que querem ouvir a voz de Deus e quer que Deus se revele como Deus se revelou para Moisés. Quer que Deus se revele como Deus se revelou para Abraão. Quer que Deus se revele como Deus se revelou para Paulo. Você vê que Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, foi aleluia, que quiseram ouvir a voz de Deus, que quiseram estar no lugar de Moisés, mas eles não entendiam ainda o mistério de como ouvir a voz de Deus. Por isso que neste século 21, aleluia, Deus tem levantado, aleluia, pessoas, homens ainda, seja lá quem for que Deus queira usar, para nos fazer entender como discernimos, entendemos a voz de Deus. E Deus chama em uma reunião, os três convocam a uma reunião solene, a uma reunião extraordinária, e diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Quer dizer, Deus falava com profetas em visão. É aqui que você entendeu. Ou em sonhos. Deus se dá a conhecer a ele. Aí Deus fala para Miriam e para Arão, que nunca tinha ouvido a voz de Deus, não sabia como era, mas quiseram entrar no lugar de Moisés. E o que é que Deus fala? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a casa. Quer dizer, de uma maneira especial, Deus fala com quem é fiel a ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Miriam e Arão queriam ouvir a voz de Deus, mas ela não passou o processo que Moisés passou. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A pessoa quer ouvir a voz de Deus, mas não passa 40 anos no deserto. Aleluia, aleluia. Quer ouvir a voz de Deus, mas primeiro, aleluia, tem que ver a sarça arder. Primeiro tem que tirar as sandálias dos pés. Primeiro tem que entender que para ouvir a voz de Deus é necessário estar no lugar santo, estar santificado. Aleluia. E Miriam e Arão queriam ter o que Moisés tinha, só que não tinha passado pelo processo que Moisés passou. Mas queria ouvir a voz de Deus, queria estar no lugar de Moisés. Mas para primeiro chegar no lugar de Moisés, primeiramente tem que, aleluia, ter coragem de matar um e enterrar na areia. Miriam e Arão tiveram coragem de fazer isso. Estava o tempo todo, aleluia, com aqueles egípcios, o tempo todo com aqueles perversos, mas não tiveram coragem de fazer a mesma coisa que Moisés fez. Queriam ter a unção que Moisés tinha, queriam ouvir ao Senhor como Moisés tinha. Aleluia. Nem eu também tenho coragem de fazer isso. Eu creio que a igreja também não. Quer saber o tamanho da intimidade que você tem com Deus? É o tamanho, aleluia, do sacrifício, aleluia, que você paga para estar, aleluia, com Deus. Quer saber o tamanho da intimidade que você tem com Deus? É o tamanho do caminho que você percorre para ver essa sardeira. Quer saber o tamanho da intimidade, aleluia, que você tem com Deus? É o que você rejeita, aleluia, para ouvir a voz de Deus. É o que você escanteia, deixa de lado para ouvir
a voz de Deus. É a voz que você deixa de ouvir para ouvir a voz de Deus. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E Deus fala com ele. Por que que Deus, aleluia, se revela para Abraão? E a seus filhos, ele chega dizendo, todos os seus filhos, ele chega relembrando, eu sou Deus primeiramente de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. Sempre Deus, quando se revela para Moisés, o primeiro nome que ele menciona é o nome de Abraão. Mas por que será que Abraão está em primeiro lugar? Porque Abraão é o pai da fé, aleluia. Porque Abraão pagou o maior preço, aleluia. Aleluia. Moisés teve coragem de matar um egípcio e enterrar na areia. Mas Abraão tem a coragem de matar o seu próprio filho, sabendo e crendo que Deus é poderoso para fazer ressuscitar os mortos. O homem que Deus está sempre dizendo. Deus não disse olhe para Isaac, Deus não disse olhe para Jacó, Deus não disse olhe para Moisés, mas Deus disse olhe para o vosso pai Abraão, aleluia. Que ele pagou mais preço, andou com Deus, foi o primeiro homem que sentou com Deus, oh glória, aleluia. Quer saber, aleluia, como Deus vai se revelar para você? É quando ele chega para você e você, aleluia, diz, venha Deus, eu vou preparar um jantar, eu vou preparar uma mesa, eu vou preparar, aleluia, um banquete, eu vou preparar algo para nós se sentar junto e conversar. Mesa é lugar de conversar, mesa é lugar de colocar, aleluia, assuntos, aleluia. Mesa é lugar de se alimentar, mesa é lugar de se saciar, aleluia. E ali, aleluia, era Abraão sentado na mesa e conversando com Deus. Já pensou, aleluia, você fez isso com Deus, aleluia, você faz isso com Deus, aleluia. Deus se revela para você, aleluia. Você tem coragem de fazer um banquete e convidar Deus para, aleluia, sentar na mesa com você. Aí ele se revela para você, aí ele fala com você, aí ele revela mistérios do céu, aí ele faz por você, aleluia, o que você, aleluia, ninguém faz por você. Glória a Deus, aleluia. Glória a nós te damos, seu Deus, aleluia. Bendito seja. Vocês querem ouvir a minha voz, Arão e Miriam? Glória a Deus, aleluia. Você acha que se eu quisesse, aleluia, que você fizesse tal coisa, eu não ia lá para você, como eu tenho revelado para os profetas em sonhos? Vocês tiveram alguma visão, aleluia, dizendo que era para fazer tal coisa? Vocês tiveram pelo menos algum sonho dizendo que era para fazer, manusear em tal coisa, obrar naquilo? Não. Tampouco Moisés nem sonhou, não sonhou, nem teve visão, mas eu que revelei a ele naquela sarça ardente, aleluia, porque ele é fiel, porque ele rejeitou, aleluia, ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele passou 40 anos no deserto. Vocês passaram quantos anos no deserto? Vocês buscaram a minha presença? Vocês tiraram a sandália dos vossos pés? Não. Como querem ouvir a minha voz? Da mesma maneira no século 21. Deus se revela de muitas maneiras, de muitas formas. Deus tem a maneira revelacional especial, é chamada a revelação especial de Deus, a palavra oficial de Deus, que há muito tempo, aleluia, vem sendo usada. É Deus não audivelmente, mas Deus escrito na palavra. E, aleluia, mas por que será que não ouvimos? Nem sempre o nosso credo se iguala à nossa vida, à nossa conduta. É o mistério que Deus fala a Daniel. Aquele que lê, entenda a visão. Aquele mistério que Deus fala para Abacuque faz uma placa, uma visão, uma escritura bem grande, para aquele que passe de longe e que passe rápido e que passe correndo, leia.
tem que tornar enriquecida, tornar aclarada, tornar avivada, para que possa ver de longe. Tem que estar bem visível, para que passe de longe, chamar a atenção e mergulhar dentro e vir para perto para saber o que é aquilo. E Deus fala para Abacuque, escreve bem grande para o que passa de longe, chame a atenção dele e ele venha para perto para ver. Porque Deus não se conhece de longe, não. Como é que se pode se conhecer Deus estando de longe? Você lembra quando Jesus ascende ao céu, que ele volta e Pedro tem esquecido o mandado dele e vai pescar, e os outros vão com ele, segue a Pedro. A ordem de Jesus foi: permaneça em Jerusalém, fica aí até que eu volte e revista vocês de poder. Pedro espera tanto para ouvir a voz de Deus, aleluia. Por que deixamos de ouvir a voz de Deus? Porque não somos constantes nem perseverantes, aleluia. E Pedro perde a paciência e volta para o mar. Eu disse: sede agora pescadores de homem, nunca mais necessitarás pescar peixe. Glória a Deus. Pedro perde a paciência e pega a rede e vai para o mar. Aí está João do lado e Tiago do outro, e diz: eu também vou. E vai, alguns discípulos se juntam com ele, uns 5 discípulos mais ou menos com Pedro, e passa a noite toda. Ele foi sem ouvir a voz de Deus. Deus não mandou ele lançar a rede a outro mar. A palavra que ele ouviu primeiro foi: ficai até que eu volte e revista vocês de poder. Aí sai. Mas ele não captou, não entendeu, perdeu a paciência. E quando ele está lá passando a noite toda, não logra nada. Porque sem Deus é impossível, aleluia, aquilo que você almeja, você alcançar. Sem Deus é impossível você encher a sua rede de peixe. Sem Deus é impossível, sem Cristo é impossível você encher a sua casa de mantimento. Sem Deus é impossível que seus filhos logrem bem. Sem Deus é impossível que a sua família fique de pé. Sem Deus é impossível que você tenha a vida eterna. E Pedro foi, esqueceu a voz de Deus. Só que pela manhã, como Deus é misericórdia, ele vai em busca. O pastor vai em busca das suas ovelhas. A ovelha, por mais que não quer ouvir a Jesus, igual muitos que estão até vindo pela gente, tem fugido da voz de Jesus. Mas ele vem como Deus, aleluia, por causa do pecado de Adão. Ele vem em busca de Adão, e Adão se escondendo detrás. E ele diz: Adão, por que se escondes? Eu estou te vendo, aleluia. Onde quer que você pode, aleluia, querer se esconder de Deus, mas ele está vendo, aleluia. E mesmo assim ele busca, aleluia. O teu pecado é como diz aquele louvor: o pecado não consegue esconder o brilho de Jesus que existe em você. Deus chama, aleluia. Não importa o que aconteça, o que ele quer é fazer que a ovelha dele ouça a sua voz. E chama. Do mesmo jeito Jesus faz com Pedro. Ele vem, coloca, Pedro não loga nenhum peixe, nem um pão, nem nada. Jesus chega, assa pão, assa peixe e começa a acenar. Oi, como é que está aí? Eu imagino eles frustrados, porque sem Deus a frustração, eles frustrados e não olham para ver, não conhecem que ali é Jesus o Nazareno, Jesus o que ressuscitou, Jesus o que enche, aleluia, a estéril de frio, Jesus o que enche, aleluia, os vales e torna mananciais. Glória a Deus, aleluia. Aí um conhece que é Jesus. Aí com muito tempo depois vem João, aquele que sempre estava do lado de Jesus. Meu mestre, é Jesus. É a voz de Jesus. Jesus está falando. Ele subiu, mas ele voltou. A gente já saiu, já estava sem esperança que ele voltasse. Mas ele chegou e olha lá pão, e olha lá peixe na brasa. Olha, já está pronto. Aleluia. Glória a Deus. Eles ainda iam aprontar, mas Jesus se adiantou, se antecipou, chegou primeiro, o pão já estava
estava assado, o peixe já estava assado, já estava a mesa pronta. Aleluia. E Pedro já estava nuzinho, e ele com vergonha dá um mergulho no fundo do mar para que Jesus não visse a sua nudez, e se cinge e acha um sacão lá no barro e se enrola, igual a Adão quando se escondeu porque percebeu a desgraça que tinha feito e estava com vergonha, aleluia. Mas Deus diz a você nesta noite: não fica com vergonha, aleluia, porque eu vim para cobrir a tua vergonha, aleluia. Porque tem gente que não vem para Deus, ouve a voz de Jesus, mas não vem porque está com vergonha. Não, porque eu estou com vergonha, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Mas Deus diz nesta noite, aleluia: vinde a mim todos vós. Glória a Deus. Aleluia. Uma das maneiras, Deus, aleluia. vou abreviar para que conclua, é ouvir a palavra escrita e pregada nas igrejas. No livro do Apocalipse, o apóstolo João sempre está batendo na tecla: ouvir o que o Espírito diz nas igrejas. Sempre o Espírito está dizendo, por várias e consecutivas vezes, ouvir o que o Espírito Santo diz nas igrejas. Mais uma vez, João começa a repetir: ouvir o que o Espírito Santo diz na igreja. Toda a vida que você está na igreja, alguma coisa vai sair que é a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus quer tratar com você. Agora imagine só: Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus, passaram tanto tempo com Jesus. Se para eles foram difícil de entender, de ouvir, de discernir, de identificar a voz de Jesus, que dirá você, aleluia, que não viu nem Jesus? Que dirá você que nem talvez você, aleluia, da rede não aceitou, nem confessou, nem a fé ainda? Como é que você vai ouvir a voz de Jesus? É através, aleluia, de uma ministração em que o Espírito Santo na igreja está dizendo: vinde a mim todos vós. É Jesus convidando, é Jesus dizendo: venha que eu quero te mostrar mistérios, venha que eu quero te salvar, venha que eu quero te mostrar coisas ocultas que teus olhos não viram. Venha que eu quero transformar a tua vida, venha que eu quero colocar você em mesa em lugar de príncipe, venha que eu quero cobrir a tua vergonha, aleluia. Venha que eu quero te dar um nome, um sobrenome. Se há um que, aleluia, é especialista em trocar nomes, trocou Jacó o enganador, colocou Israel vitorioso. Trocou Simão azedo, Simão amargo, e colocou Pedro, uma rocha, homem poderoso, homem de palavra. Uma maneira de ouvir a voz de Deus, ouvindo o que o Espírito Santo diz nas igrejas. Uma maneira de ouvir a voz de Deus, meditando nas sagradas escrituras. Outra, agora essa é a mais complicada. Existe a revelação especial, que é a Bíblia, e existe a revelação natural, que está escrita na natureza, que foi essa que Paulo, depois de muito tempo, Paulo, isso aqui não foi revelação. Deus não apareceu, lemos o texto, Deus não apareceu em sonho, em visão, Deus não falou audivelmente com Paulo, mas naturalmente, pela revelação da natureza divina, da natureza da terra, Paulo entendeu que aquilo tinha tudo para dar errado, que aquilo ali ia causar dano. E às vezes você recebe um toque no seu coração, a sua mente começa a sentir algo, você diz: talvez isso não dá certo. Aleluia, será que eu sem Deus, o Espírito Santo está tão falando que é necessário ter Jesus, é necessário confessar, é necessário ter comunhão, é necessário congregar, é necessário isso, é necessário aquilo. Todas as vezes, aleluia, eu se sinto só, o Espírito Santo ele vem consolar. Quando você se sente só, o Espírito dizendo, é o Espírito Santo dizendo: você está só, mas o Espírito consola, o Espírito abraça,
o Espírito fala, o Espírito intercede, o Espírito, aleluia, é amigo. O Espírito Santo é verdadeiro, o Espírito Santo é companheiro, ele quer te ajudar, ele quer te animar, ele tem algo para te oferecer. E Paulo, depois de tanto tempo com Deus, depois de tanto tempo buscando a presença, porque como Paulo perdeu 3 anos, todos os discípulos caminharam 3 anos com Jesus. Já que Paulo não teve esse privilégio de ser alcançado antes, quando ele cai, quando Jesus se revela a ele, quando ele ouve a voz, ele não sabe que é Jesus falando. Talvez você que não aceitou Jesus ainda não sabe que é Jesus que está lhe usando para falar essas palavras. Mas Paulo, quando ele cai, postrado pelo poder da glória de Deus, ele não sabe que é Jesus que está falando e ele pergunta: quem és? O que é que Paulo diz? O que é que Jesus fala? A Jesus: sou eu a quem persegue. Ele estava perseguindo a igreja, mas a igreja é de Jesus. E ele, perseguir quem é de Jesus é a mesma coisa que está perseguindo Jesus. Por isso nessa noite eu digo: aceite Jesus, porque teus perseguidores não vão mais te alcançar. Glória a Deus. Glória. E é nessa hora, é neste momento, aleluia, que é apresentado Paulo, Jesus, Paulo. E eu imagino a cena, muito prazer, aleluia, oh maravilha, prazer, Jesus, o prazer é meu, Paulo, Saulo. Mas eu estava perseguindo, tu vem e me quer mesmo? Quero sim, vá lá. Eu vou te mostrar o que deves padecer pelo meu nome. E aqueles 3 anos perdidos, quando Paulo conhece Jesus, ele vai para um lugar deserto. Aleluia. E é num lugar deserto, assim como Moisés esteve no deserto e ouviu a voz de Deus. Assim como no antepassado muitos estavam no deserto e ouviu a voz de Deus, como Agar. Agar estava sem esperança, sem perspectiva de vida. Seu filho já ia morrer e ela faz no deserto, se distancia para longe para que não veja seu filho morrendo, porque ia causar uma dor terrível. E ela disse: eu não quero nem ver, mas só que ela vai para longe. E é nesse lugar deserto que Deus fala com Agar: teu filho será uma grande nação. Não se preocupe não, aleluia, porque eu estou cuidando, aleluia. É no lugar deserto que Deus se revela e Deus fala, e Deus levanta, e Deus diz que tem promessa, e Deus diz que tenha esperança, e Deus diz que tenha fé. Glória a Deus. Glória. Assim como no deserto, por 3 anos, Paulo fica ouvindo, sozinho, aleluia. Uma escola exclusiva para Paulo ouvir a voz de Deus. Ó, que maravilha! Ele não estava com os 12, mas ele foi privilegiado no deserto da Arábia Saudita, passar 3 anos só ouvindo o mestre, só aprendendo com o mestre, com o professor, com o doutor, com o engenheiro, aleluia, com o advogado, aleluia, com o poderoso, com a rocha eterna, com o Salvador, Emanuel, aleluia. Depois de tanto tempo Paulo convivendo com Deus, ele fica sensível à voz de Deus. Por isso que você percebe aqui como isso aqui é profundo. Esse texto que lemos é profundo. Paulo entendeu o que é que Paulo diz. Passado muito tempo já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já se tinha passado, Paulo admoestava. Paulo já anunciava o que ele aprendeu com Deus aos outros que estavam no navio com ele, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, nem para a carga, mas também
para a nossa vida. Deus não leva um anjo e fala com Paulo de noite, nem visão, nem nada disso. Paulo não ouve a voz de Deus nem nada, aleluia. Paulo já estava tão acostumado de saber como é que Deus age, aleluia. Paulo já estava tão, aleluia, com intimidade com Deus, que não precisou nem que ele consultar a Deus. Glória a Deus. Por isso, essa igreja aqui está escassando de pessoas por quê? 7, 8, 9, 10, 6. Vem para culto aqui por quê? Porque as pessoas acham que Deus não fala como, aleluia, como Deus está falando nesta noite, aleluia. Quer uma revelação especial só para si, aleluia. Mas não paga um preço, aleluia, que deve ser pago, aleluia, que é uma revelação especial. Não, ore por mim. Mas o que é que Deus me disse? Qual a palavra que Deus tem? A palavra que Deus tem é: vinde a mim, todos vós, porque eu tenho espaço. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou teria dito. Qual outra revelação? A revelação que é boa e agradável, que todos os homens chegam ao conhecimento e ao entendimento de Jesus. É da vontade de Deus que todos se salvem. Deus, aleluia, transformará. Deus libertará. Deus fortalecerá. Deus dará ânimo. Deus dá força ao cansado. Deus levanta o abatido. Deus humilha os exaltados. Essa é a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser curado? Venha para Jesus. Ele é a cura. Não há nenhuma enfermidade que não possa ser curada se atentamente ouvir a voz de Deus. Como ele curou a amiga da lepra pela obediência. Como ele restituiu a vida de Zedequias quando ele estava para morrer. Quando ele se humilhou, quando Naamã se humilhou, mergulhou 7 mergulhos, aleluia, a obedecer a palavra do profeta. Quer ser curado? Eu garanto a cura do câncer. Eu garanto a cura da lepra. Eu garanto a cura da AIDS. Aleluia. Eu falo com toda, aleluia, com toda ousadia e com toda convicção. Câncer é curado. Está com um matrimônio arruinado, Deus restaura. Eu garanto pela palavra. Eu garanto pelo poder de Deus. Eu garanto pelo poder do sangue de Jesus. Eu garanto que Deus liberta do vício. Deus liberta da prostituição. Deus liberta do adultério. Deus liberta da fornicação. Mas o mistério está se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer. Se andar na luz. Glória a Deus. É impossível Bendito seja o santo nome do Senhor. obedecer a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E passar dificuldade. Glória, glória, glória a gente que dá. É impossível uma pessoa que obedece a Deus e viva doente. É impossível uma pessoa que obedeça a... Eu não conheço um. Glória a Deus. Mas é verdade. Mas no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Por as chagas fomos curados. Glória a Deus. O problema está que não queremos ouvir e entender, ouvir atentamente e entender a voz de Deus. Aqui como foi o caso do navio, o comandante do navio preferiu ouvir a voz do homem. É o que pode estar acontecendo com quem está ouvindo uma ministração como essa. Ouvindo que Deus cura do câncer. Ouvindo que Deus cura da AIDS. Eu estou falando isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ouvindo que Deus, aleluia, restaura matrimônios perdidos. Matrimônio que você já tem um perdido. Mas Deus restaura. Aleluia. Mas Deus só não restaura se houver dúvida. Porque aquele que não fica semelhante a azul do mar, mas pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Daniel saiu da cova dos leões. Pelo poder da fé, aquela fornalha ardente não matou os 3 jovens. Pelo poder da fé e pela obediência à palavra, Naamã foi curado da lepra.
estava sobre a vida de um homem chamado Eliseu. Um homem cai morto. E no alvoroço é rebolado, dentro da cova onde Eliseu, o homem de Deus, cheio da unção e do poder de Deus, o homem da unção dobrada do Espírito Santo, e rebolaram ali aquele homem, e na mesma hora o homem se levantou e começou e voltou para o campo de batalha de novo, com toda a força, com todo o ânimo e com toda a disposição. Glória a Deus. Eu não prego um Jesus Cristo morto. Eu não prego um Jesus Cristo falido. Eu não prego um Jesus Cristo triste. Eu não prego um Jesus vencido, um Jesus abatido. Eu prego um Jesus que triunfou, um Jesus que fala e continua falando, ouvir a voz do Espírito Santo. O que impede ouvir a voz muitas vezes é as circunstâncias. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você já está tão perto de parar. As circunstâncias, o olhar humano, o olhar carnal, aqui a visão carnal, a visão do capitão do barco, que mais o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Às vezes, você não é curado porque você está dando ouvido ao que o médico diz, aleluia. Não, mas é muita espiritualidade demais. É porque é muito pentecostalismo. Não é porque é tanto glória e aleluia em línguas estranhas. Mas Deus começa a colocar obstáculo. Não é porque Deus constitui um médico para isso. Aleluia. É porque tem que ir para a medicina. Isso é a voz. É a segunda voz. A voz do opressor. Para ver na miséria, para ver na derrota, para ver na destruição, para ver na enfermidade, para ver na mortandade, para ver na solução, para ver na destruição, para ver no caos. Mas a voz do Senhor é: levanta-te de entre os mortos, mesmo que esteja morto, se crer, verás a glória de Deus. Levanta-te, desperta-te entre os mortos, porque o Senhor quer te esclarecer. O Senhor te esclarecerá, mostrará um novo caminho, mostrará uma nova perspectiva de vida, mostrará, aleluia, abrirá caminho do deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus se revela para Jeremias e diz: haverá alguma coisa difícil para mim? Para você é difícil. Para quem tem visão de homem humano é difícil. Para quem ouve a voz de homem é difícil. Mas para quem ouve a voz de Deus, tudo crê. Mais difícil é Jesus ter ressuscitado. Isso aí era muito difícil. Mais difícil era o machado flutuar por cima da água. Isso era muito mais difícil que o teu problema. Mais difícil é o mistério de mais de 100 anos ter filho e teve filho. É muito mais difícil que o seu problema. Mais difícil é uma mulher que nunca teve marido, nunca teve relação com ninguém, ficar grávida e ser a mãe de Jesus, o Nazareno, filho de Deus, que veio para me salvar e salvar a ti. Isso é muito mais difícil. Mais difícil é o mar se abrir em dois. Aleluia. Você tem essa fé que o mar pode se abrir em dois? Muito mais difícil é isso que Deus fez. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã, depois, pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Glória nós te damos, Senhor Deus. Bendito seja o santo nome do seu Deus. Se atentamente ouvirdes a voz de Deus. Bendito e santo e glorioso é o santo. Sem fé, somente tendo fé, para crer que é Deus que está falando. Glória a Deus, aleluia.
Bendito e santo e glorioso é o santo nome. Maria chega, Glória a Deus. Aleluia. é a primeira mulher que, Glória a Deus. segundo os costumes, ela vai perfumar o pé de Jesus no domingo de manhã, como era costume. Os judeus, quando tinham morto, eles iam lá, Oh, glórias a Deus. Aleluia. iam lá e perfumavam, levavam ungüentos. Maria, na sua, aleluia, no seu campo de visão, tinha uma pedra muito pesada que era preciso ter muito homens, aleluia, para remover aquela pedra daquele lugar. Tinha soldados dos mais valentes para proteger. Para guardar aquele sepulcro que Jesus estava. Aleluia. O rei tinha selado com um selo difícil de ser removido. Era a garantia que ninguém ia violar. Porque eles tinham ouvido falar, ei, lembra, disseram que ele vai ressuscitar o terceiro dia. Presta atenção, ele vai ressuscitar o terceiro dia. Então, fortalece a guarda. Então, aumenta a segurança para que não violem. Porque talvez, como ele é um impostor, ele tem dito isso. E como Jesus era dito por um impostor, ele vai fazer alguma coisa para um ir lá para roubar o corpo e colocar, fazer um clone e dizer que é Jesus ali. E então proteja lá, coloque, encha de guarda, coloque uma pedra muito pesada e coloque um selo. Isso serviu para ajudar, aleluia, ajudar o nome de Jesus ser glorificado, ajudar, aleluia, a que todos cresçam, aleluia, que Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, porque o anjo apresenta-se ali e rompe aquela pedra. Maria, com todos esses obstáculos, mas não impediu dela ir fazer um unguento, perfumar os pés do mestre. Há muitos empecilhos para que Maria não chegasse ali. Maria sabia disso, que tinha pedra, que tinha cheiro, que tinha muitos soldados, que tinha segurança, que tinha uma barreira, mas a barreira não impediu que Maria fosse, aleluia, para os pés do mestre. O que te impede de vir para o pé do mestre para ouvir a voz do mestre? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Para concluir, dou um minuto fora. E foi glorificado ainda mais aquilo que ia ser uma armadilha, aleluia, para manter a acusação que eles tinham de Jesus como impostor. Serviu para que desse mais crença, serviu para que desse mais credibilidade, aleluia. E Jesus fala, o anjo fala para Maria, a voz de Jesus, a mesma voz de Jesus que apareceu para Maria há muito tempo atrás, quando disse, Maria, não temas, porque, aleluia, tu serás a mãe do Salvador. E ela, como será isso? Glória a Deus. Não entendeu a princípio a voz de Jesus, mas mesmo sem entender, ela obedeceu, ela guardou aquilo, e ela Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. nesse dia da ressurreição, domingo de manhã, ela ouve mais uma vez. Quem é que estás procurando? Por que estás procurando os mortos entre os vivos? Eu não disse que se cresce veria a glória de Deus. Eu não disse que, aleluia, eu sou a vida e a ressurreição, aleluia. Eu não disse que não há nada impossível. Para quem ouve a voz, não há nada impossível. Para quem obedece, não há nada impossível. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus continua falando, Deus não deixa de falar e Ele vai seguir falando. Amém? Ficamos em pé. Senhor, graças, aleluia, por ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, graças por permitir ainda ouvir a tua voz, por atentar pela tua voz, meu Deus.
Pedimos ao Senhor que por tua bondade e misericórdia continua falando, porque somos ovelhas dos teus passos, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Que nenhuma barreira, nenhuma pedra, nenhum empecilho, meu Deus, nos faça, Senhor, aleluia, distanciar de ouvir a tua voz. Meu Deus, nos ajude, nos faz compreender a tua voz, Senhor da glória, Espírito Santo, assim como Paulo naquele deserto, aleluia, naquele navio, Senhor, aleluia, com tantas vozes, mas ele seguia ouvindo a tua voz. Em meu deserto não deixou de ouvir a tua voz, em todo tempo ouvia a tua voz, Senhor. Assim seja com a tua igreja, meu Deus, e nunca nos separamos, Senhor, aleluia, nem deixamos de ouvir a tua voz, mas continua falando, nos guiando, nos orientando, nos mostrando, aleluia, nos levando pelos teus caminhos. Glorifica-te neste lugar, glorifica-te nesta igreja, glorifica-te nas famílias e nos ajude a ouvir a tua voz, em nome de Jesus.